engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia! Não deu em nada. Tudo é o nosso Deus. Que maravilha. Obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus. Deus. E bênção, irmãos. As evidências, né, que Deus está conosco, de que o Espírito de Deus está presente, operando milagres, operando maravilhas. E que Ele responde a sua oração. Amém? Você não está aí andando, subindo e descendo à toa, não. Há um Deus no trono que olha para você, há alguém que está ao lado do trono intercedendo por você, e é o mesmo que habita em você. E há uma palavra, irmãos, que nós temos a oportunidade, né, como a nossa irmã Gabriela aqui testemunhou, a palavra de Deus, se firmar na palavra, ela é que cura. E termos a oportunidade de mergulhar nesta revelação todos os dias. Saúde para a nossa vida emocional, saúde para o nosso físico, porque é a fé que nos faz tomar algumas decisões, algumas ações que vai resultar em milagres. A palavra gera fé nos nossos corações para que nós possamos tomar algumas decisões baseado no que a palavra nos revela e então provocaremos milagres. Amém? Milagres. Hoje, Salmos 72. Salmos 72, o versículo 17, diz que o seu nome permanecerá eternamente. O seu nome permanecerá eternamente. E o seu nome será propagando de pais a filhos. Será conhecido dos pais aos filhos, dos filhos aos seus filhos, enquanto o sol durar. E os homens serão nele, nesse nome, abençoados. Vocês viram aqui o testemunho de uma mulher que neste nome foi e é abençoada. Não somente ela, mas também toda Manaim, a sua família, o Brasil e todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Amém? Vamos aplaudir o poderoso nome de Jesus. Digno! Glória a Deus. Nosso apóstolo, ele passou a lista de algumas ações geradas por esta fé que há no seu coração, e que ele colocou, creio que todos receberam, que deve ser ações rápidas. Amém? Rápida. Jonas, não sei se você tem para colocar aqui. Amém? Ação rápida. Vocês receberam? Aliás, todos os dias aqui alguém recebe pelo menos uma mensagem do apóstolo, né? Pelo menos uma ação rápida. Essas ações estão são a OR, realidade, os irmãos já conhecem aqui, amém? Realidade, atitude, perseverança, intercessão, desafios, avançar. Acabou? E o que você tem feito em Cristo Jesus todos os dias da sua vida? Mas uma dessas ações aqui, eu vou falar sobre isso hoje à noite, e quem me ajudou a falar sobre isso hoje à noite foi Arthur. Hoje ele veio, papai, eu disse a Deus que todos os cultos eu vou com o Senhor, meu pai. Olha ele aqui dormindo aqui nas cadeiras da frente, que isso é maravilhoso demais, né? Mas cumpriu a promessa, nem que seja para dormir, mas eu vou. Olha ele aí. E você veio também, aleluia. Mas não vá dormir não, por favor, né? Eu sei que é um lugar gostoso, né? Pois é, o dia todo cansado. Arthur trabalhou demais hoje, então chega aqui, irmãos, já sabe. Mas eu espero que
que a mensagem de Deus através do pastor Israel não lhe dê sono, né? Se lhe der sono, por favor, levanta as mãos, porque aí eu sabe. Mas acredito que não vai não. Perseverança. 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 Essa semana eu estava com a Bíblia dele. A Bíblia dele é o travesseiro dele que ele estava usando ali agora. Está debaixo dele, da cabecinha dele. E aí essa Bíblia tem as histórias, né? E aí as histórias bem resumidas, de Gênesis a Apocalipse. E aí nós estamos lendo a história de José. Não vou falar aqui, não vou ler a história de José. Todo mundo aqui já conhece a história de José, né? Gênesis capítulo 37. Pois José nos trouxe lições de um homem que entendia muito sobre esse princípio, essa ação que a igreja tem que ter rápida, que é a perseverança, como também Gabriel aqui fez lembrar, contando o seu testemunho. Perseverança e obediência à palavra de Deus. Perseverança, irmão. Você é um homem ou mulher que persevera nos planos, no propósito, nos sonhos de Deus, nos objetivos ao qual Deus tem colocado no seu coração. Você é um homem ou mulher que persevera, diga amém. Não desiste. Louvado seja Deus. Veja José, irmãos. Perseguição. Os seus irmãos envenenados pela inveja. Tinha raiva dele porque o que os irmãos aprontavam lá nos campos, José trazia para seu pai. Morriam de ciúme, né? Uma túnica foi dada, ou seja, era o filhinho preferido do papai. Embora isso seja um grande erro. Mas, por causa de tudo isso, José é lançado dentro de um poço, de um buraco. Mas José persevera. Persevera em quê, irmãos? Em tudo que ele passou, até chegar a governador. José persevera em confiar em Deus. José era tudo para se tornar um jovem revoltado, sabe? E responder à ação dos seus irmãos da mesma forma, da mesma atitude. José poderia atribuir a Deus tudo o que ele estava passando, Gabriel. Culpar a Deus por tudo que ele estava passando. José poderia também entrar numa rota de depressão, do vitimismo. Não, eu estou nessa vida, eu estou nesse buraco, eu estou em uma vida de escravo, eu estou preso por causa dos meus irmãos. Por causa do meu pai que privilegiou e é o responsável por essa ciumeira entre os meus irmãos. Ele poderia atribuir tudo o que ele estava passando, as aflições que ele estava passando, o processo que ele estava vivendo, às pessoas. Ele poderia desistir dele mesmo, ele poderia desistir dos sonhos que Deus tinha entregue a ele. Você já viu pessoas que já desistiu e por coisas tão pequenas, e saiu atribuindo a culpa a pastores, saiu atribuindo culpa ao irmão A, ao irmão B, ao líder de célula, saiu, sabe, culpou a Deus. Quando não teve mais ninguém para culpar, culpou o diabo. Não foi o diabo que lançou José naquele poço, naquele buraco. Não foi o diabo que levou José a ser preso, a viver como escravo no Egito. Porque muitas vezes nós demonizamos tudo. Imagine José nos dias de hoje. Esse cara está com algum pecado. Não tem nada que dê certo. É a ovelha negra da família. Porque quando todos ao redor falam a mesma coisa, é muito fácil nós julgarmos que realmente uma única pessoa não pode estar certa. Quando tem muitas pessoas falando a respeito de uma pessoa, né? São várias testemunhas e todos se levantaram contra um homem só, mas ainda assim José perseverou. Eu não sei que aflição você está vivendo, não sei em que buraco, né, o processo está querendo te levar, mas diga o seu nome. Perseverou e continua perseverando. Perseverança. Perseverou em confiar no Senhor. Perseverou, irmãos, em trazer à memória os ensinos do seu pai, porque não tinha Bíblia naqueles tempos.
Era o nome, como nós citamos aqui, os Salmos 72, versículo 12, que é o nome que é ensinado dos pais para os filhos. José foi ensinado no caminho em que deve andar. Mesmo no todo o processo, mesmo no Egito, José com certeza sempre trazia à memória a palavra de Deus. Amém? Quem sempre traz em memória a palavra de Deus, mediante as circunstâncias, as adversidades, as aflições que passam, não pensa em desistir. Se está pensando em desistir é porque a mente está ocupada pela desistência. Mas vai ler a palavra, vai meditar na palavra, vai trazer à memória o que lhe traz esperança. Aí o pensamento da desistência vai cair por terra. E aí você vai perseverar. Certamente era um homem que, mesmo diante de tudo isso, estava em constante oração. Falava com o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, seu pai, o Deus de Israel. A oração, irmãos. A primeira ação de fé, a primeira atitude de fé que o diabo trabalha para que a pessoa desista é de orar. Porque uma vez você desistiu de orar, uma vez você não perseverou em oração, o resto, irmãos, é fichinha. Quando alguém já desistiu de si, dos planos de Deus e dos sonhos de Deus, é porque um momento Satanás conseguiu, de alguma forma, através das oportunidades e circunstâncias, fazer esse homem, essa mulher parar de orar. Diga: eu não vou desistir. Vou continuar a falar com meu papai. Perseverar em oração. Diga aleluia. O cara está dentro de uma prisão, mas está orando. Como uma história lá de Paulo e Silas. E por estar em constante conexão, os céus revelam os seus mistérios, seus segredos. Ele continua, não são profética, continua revelando os sonhos. Só que antes da prisão, irmãos, ele está na casa de Potifar. Os irmãos conhecem a história aqui, uma mulher que não dá nem o nome, a mulher de Potifar, uma pombagira aí, qualquer. Certamente não era, sabe, alguém que não fosse atraente aos olhos de um homem. E essa mulher, ela tenta se deitar com José. Mas olha que lindo, irmãos. Por José ter sempre em mente a palavra de Deus, os ensinos do seu pai, por José viver uma vida de oração, que eu acredito que ele falava com seu Deus, José foi um homem que perseverou em santidade. Os tempos mudam, as gerações mudam, as culturas até mudam, os costumes. Até a própria igreja muda. Mas as palavras dele não. Passará os céus e a terra, e a palavra é a mesma. Alguns hoje querem mudar, querem reescrever a Bíblia. E mesmo antes que a Bíblia seja reescrita, já tem muitos que já apostatou da fé, já mudou. Já não pensa como de fato deveria pensar segundo a sã doutrina. Mas pensam hoje segundo a sabedoria dos seus olhos, segundo os seus próprios desejos, segundo a sua carnalidade. José, desde quando foi jogado no buraco, até o dia que estava na casa de Potifar, isso anos já se passaram, José perseverou, irmãos, em santidade. Com tudo que ele viveu, com tudo que ele passou, José perseverou em santidade. A Bíblia diz que José foge. No momento em que está sendo pressionado pela pombagira, ele corre. Interessante que a atitude de santidade não é uma atitude de, sabe,
arrogância e achar que eu sou o super-homem, eu sou santo, que sou capaz, sabe, de não cair em nenhuma das tentações. José foi esperto e fugiu da aparência do mal. Só que qual era o mal? Potifar. Sabe onde é que está esse mal, irmãos? E que nós lutamos com ele todos os dias. E não podemos ser hipócritas. Esse mal está dentro de você. Esse mal é a sua natureza. Essa carne que luta constantemente contra o Espírito. É o que o apóstolo Paulo disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso faço. Quem vai me livrar do corpo desta morte? Me lembro que uma das ministrações do apóstolo Carlos, faz tempo, isso ainda era lá eu fiquei maravilhado com a explicação, quando ele disse: quem me livrará do corpo desta morte? É que quando os soldados prendiam alguém, esse prisioneiro, ele, em alguns lugares, era amarrado com alguém do exército que morreu, e ele tinha que ficar com esse corpo morto amarrado com ele nas suas costas ou algum outro lugar, e esse corpo morto ia apodrecendo, irmãos. Imagine. Então existe um corpo morto, que o apóstolo Paulo diz: quem me livrará do corpo desta morte, desta carne, desta natureza humana que precisa ser mortificada? Quando José viu que esse mal que habita em nós, infelizmente, poderia, sabe, ressuscitar aquele velho homem, ele fugiu. Ele não fugiu de Potifar, ele fugiu dele mesmo. Tem situações nas nossas vidas que a gente tem que fugir, porque você precisa saber onde é a sua fragilidade, onde é a sua fraqueza. Eu tenho 20 anos em Cristo, lutando contra um espinho na carne, apresentando diante de Deus todos os dias: Senhor, essa é a minha fraqueza. Não sou hipócrita, não sou super-homem, mas é nessa fraqueza aí que você reconhece e apresenta todos os dias diante de Deus, e que luta contra ela, é que o poder de Deus se aperfeiçoa. É que Ele dá a capacidade de dizer não, porque Romanos diz que o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Diga aleluia. Ah, mas eu peguei Potifar, eu caí no adultério, porque foi mais forte do que eu. É porque o pecado ainda tem domínio sobre você. Não vá colocar a culpa em Eva, não vá colocar a culpa na serpente. Foi você que pecou e a responsabilidade é sua. Fuja. Eu tinha uma fraqueza no passado, que era a cachaça. Pensa. Aceitei Jesus. Ardia no meu coração ir para dentro dos bares, dos lugares onde era a minha religião, a minha igreja que eu não faltava, que eu perseverava dia após dia estar presente, mas eu sempre tinha isso comigo: ainda não é a hora de eu estar no lugar onde recentemente eu fui tirado. Fui tirado do bar, mas o bar ainda precisa ser tirado dentro de mim. Graças a Deus já foi, hoje eu posso ir. Mas se a fraqueza é mulher, se a fraqueza é dinheiro, qual é a fraqueza? Não tenta o teu Deus. Se o diabo colocar a bandeja, faça como José. O problema não está em Potifar. Foge. Foge. Tinha uma vida sexual ativa no passado, veio para a igreja e agora começou a namorar. Irmão, cuidado com o tipo do namoro, cuidado nos lugares onde se encontra, cuidado com o beijo na boca, que é igual a ferro, acende em cima, esquenta embaixo. Diga: eu vou perseverar em santificação. Dê um aplauso ao Rei Jesus, porque hoje eu preciso tomar água.
José perseverou confiando, José perseverou em santidade. Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus vai dizer: olha, vocês querem me seguir? Vocês vão me seguir sim, vocês serão meus discípulos sim, mas com uma condição: negue a Potifar. Foi isso que ele disse? Negue-se a si mesmo. Então eu tenho que perseverar em santidade. Como? Dizendo sempre sim para Jesus e não para esse corpo da morte, irmãos. E não para essa natureza. E não para mim. Porque se você disser sim para você, é não para Jesus. Se a mensagem não está boa, se tiver alguém dormindo, eu vou tentar melhorar. Tem alguém dormindo? Aplauda o Rei Jesus, gente, eu estou muito preciso. Raimundo, meu companheiro aqui, ó. Nem começou e já dormiu. Eu estou pegando que nessa semana a gente sentou e conversou a respeito da história de José, e aí o apóstolo pediu para ministrar hoje. E aí uma das ações rápidas que a igreja precisa ter é perseverança, irmãos. Perseverança. Perseverança. Oh, glória a Deus. Perseverança. Perseverança. Não vou desistir. Vou perseverar. Mas perseverar em quê? Confiando no temor, na santidade, na oração, na palavra, nos planos de Deus, nos projetos de Deus, negando a si mesmo, mortificando essa natureza todos os dias, dizendo não para o pecado. Lembra quando ele disse lá para Caim, antes de cometer o pecado? Olha, o pecado está à porta, cabe a você dominá-lo. Já que esse pecado em Cristo Jesus já não tem mais domínio sobre nós. Então não há desculpa, irmãos. Se pecou, você foi o responsável. Confesse, se arrependa, confesse e deixa, porque assim você vai alcançar a misericórdia. Não brinque com o pecado, não brinque com esse leão aí dentro. Mas não é o leão da tribo de Judá, esse leão faminto, essa carne que gosta de carne. Fuja em relação àquela fraqueza em que o poder de Deus ainda está aperfeiçoando na sua vida, em que você ainda está em fase de tratamento, em que você ainda está em fase de libertação. Não brinque, irmãos. Amém. Persevere em santidade. Então ele está lá agora revelando sonhos. O faraó tem um sonho, ninguém sabe que sonho é esse. Tem um jovenzinho lá na prisão que revela sonhos. Ok, traz ele aqui. 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Ok, quero esse homem aqui conosco. José agora é governador. Passou por todo o processo, perseverando, até que chegou o momento de Deus honrá-lo como governador, o segundo homem depois de Faraó no Egito. E o melhor, agora tem comida para todo mundo. As terras estão em seca. Vamos descer para o Egito. Quem disse isso? Os seus irmãos. Aí nessa hora, Arthur não me surpreendeu com a resposta. Aí Arthur, os irmãos, a pedido do seu pai, desceu para o Egito. E Arthur já se passou muitos anos. Os seus irmãos pensou que José estava morto. Arthur, quando José viu seus irmãos, José os reconheceu. Mas os irmãos dele, Arthur, não reconheceu José. Eu não estou conversando com o Arthur, né? Tu não conhece essa história, mas foi assim o bate-papo. Arthur, agora está José diante dos seus irmãos, depois de tudo que ele viveu, de tudo que ele passou. Arthur, sabe o que José fez? Qual foi a resposta de Arthur?
Ele olhou para mim, brigou com eles, não foi, meu pai? É engraçado, é a resposta de uma criança, mas irmãos, isso está dentro de nós. É a natureza humana, a atitude da vingança. Agora eu estou no poder, agora eles vão ver. Passou-se todos esses anos, o meu ódio cresceu cada dia mais por causa do meu ressentimento. Foi essa perseverança na vida de José, sim ou não? Não, irmãos. Ele permaneceu, perseverou, confiando no Senhor, sabendo que ali estava a propósito de Deus. Ele não negociou a sua santidade. Porque uma vez você desiste de Deus, da sua palavra, você desiste de você. Então você sabe, mete o pé na jaca, chuta o balde, pula do barco, desiste, entra na rota do pecado. José não fez isso. Agora José está sendo honrado, os irmãos estão diante dele. E qual é a reação de José? Qual seria a sua reação? Iria depender daquilo em que você persevera. Tem muitas coisas hoje que nós não precisamos perseverar pensando, perseverar sentindo e perseverar fazendo. Porque perseverar, todos nós perseveramos, mas temos que saber em que nós estamos perseveramos. Porque o que não é de Deus tem que ser renunciado, rejeitado, abrir mão. Perseverar, até Satanás persevera todo dia, rodando ao nosso derredor, procurando uma brecha. José não deu nenhuma brecha. José agora está em uma grande oportunidade de quê? Ou cortar os feixes, como assim Arthur pensou e que muitos fariam, ou permitir que o sonho que Deus deu a ele e que ele entendeu em todo esse processo se realizasse. Tem muita gente cortando os feixes. Mas nós não vamos abortar os planos de Deus, desistir do projeto de Deus, independente do processo em que nós estamos vivendo. Porque vai chegar o momento em que o sonho de Deus no seu coração, na sua vida, pelo qual você está perseverando, a sua chamada, os projetos, o seu ministério, vai chegar o momento da exaltação, o momento da honra. Porque José perseverou, Lucas, humilde. José agora está muito poderoso, mas perseverou, mesmo José humilde, quando trabalhava para o seu pai ao lado dos seus irmãos. Diga humildade, perseverar em humildade. Perseverar em humildade não tem nada a ver, irmãos, em se humilhar diante dos homens. Não, isso não é dessa humildade que nós falamos. A propósito, Jonatas, Mateus capítulo 23, versículo 12, que humildade é essa que Deus tem como a oportunidade para honrar, exaltar a vida de um homem na terra? Que humildade é? De onde vem essa humildade? Como essa ação? E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, esse será exaltado. A atitude da resposta de Isaac, que ele teria
era a atitude de um homem arrogante, um homem orgulhoso, que guardaria ressentimentos. E por causa do poder, iria usar isso de estratégia, de oportunidade, para se vingar e até matar os seus irmãos. E isso, infelizmente, está em todos nós. Esse mal, essa natureza está em todos nós. Só que, o que é que José faz? Ele humilha, não se humilha diante dos homens, ele humilha ele mesmo. Eu quero matar, epa. Você se humilha a si mesmo. Eu quero fazer, epa. Aí você se humilha a si mesmo. É isso que Jesus está dizendo. O que a si mesmo se humilhar. Não é achar, como muitos pregam, fulano está humilhando, fulano de tal está sendo humilhado e ele vai ser exaltado. Nem sempre. Deus sonda, conhece os corações, sabe que vai ser humilhado e vai continuar sendo humilhado. Porque pode ser alguém que está esperando o momento em que Deus venha honrar. Sabe, esses aí que me humilhou, eles vão ver lá na frente. Eles estão me humilhando, mas espera só quando Deus me honrar, quando Deus me exaltar. E eles perseveram nisso. Isso não é Bíblia. Se humilhar a si mesmo é, poxa, me humilharam, me perseguiram, me lançaram no buraco, me lançaram na cadeia. Sabe o que é humilhar a si mesmo? Fazer como José, perdoar, abraçá-los, beijá-los e chorar junto com eles. Eu acredito que no coração de José havia uma gratidão pelos irmãos. Olha, irmãos, porque se não acontecesse tudo aquilo, José hoje, na posição que ele estava, não teria alimento para dar à sua família. Humilhar a si mesmo é, poxa, eles me humilharam e me perseguiram, mas olha, Deus me abençoou, eu os perdoo. Com o que Deus me deu, eu vou abençoá-los. Você seria capaz de humilhar-se a si mesmo? Me fez mal, mas olha, eu perdoo, Deus me exaltou, vou fazer o bem a essa pessoa. Isso é fácil, irmãos. Amai os que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem. Não vá na pregação de que fulano humilhou, fulano perseguiu, mas Deus vai te exaltar. Eles têm que estar vivos para ver. Isso é vingança, irmãos. Isso é demoníaco, isso é carnal. Não tem Deus nisso não. Aquele que se humilhar a si mesmo, esse Deus vai exaltar. Porque esse tem o DNA de Jesus Cristo. Esse tem o caráter de Cristo. Esse não é crente, não é religioso, não é cristão, não é evangélico. Esse é o que ele disse: negue-se a si mesmo quando quiser me seguir, ser discípulo, seguir os passos de Jesus. E nós precisamos perseverar como verdadeira igreja, discípulos de Cristo, seguindo esses passos, irmãos. Amar a ponto de negar a si, de humilhar a si mesmo, a ponto de perdoar a quem nos ofendeu. Deus conheceu o coração de José desde os dias em que os irmãos jogou ele no buraco. Tem gente que foi jogado no buraco, tem gente que está preso e tem gente que vai continuar indo de mal a pior, porque o seu coração ainda não conectou ao coração de Deus. Palavra de autoajuda, de encorajamento. Vamos nos arrepender, irmãos, de sermos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo, perseverando em confiar, em temer a Deus, perseverando na sã doutrina, perseverando na oração, perseverando na santificação e perseverando nos passos do caráter do Senhor Jesus Cristo, em uma verdadeira humildade, humilhando a si mesmo. Está disposto a humilhar essa natureza pecaminosa que há dentro de você essa noite? Diga amém, fica de pé em nome de Jesus. Não vamos mais perseverar nas falsas doutrinas, não vamos mais perseverar nos falsos conselhos.
em caminhos que nos levam à morte, nós vamos renunciar o que precisa ser renunciado esta noite, rejeitar o que precisa ser rejeitado e perseverar naquilo que Deus tem para as nossas vidas, para a sua história, em nome de Jesus. Amém? Então, com base nesta palavra, se precisa se arrepender, se precisa perdoar, se precisa de perdão, se precisa perdoar, meu Deus, eu não sei. Deixa Deus colocar você no lugar, na posição que Ele quer te colocar, não nas suas próprias motivações, mas nas motivações dEle. Ora nesse momento, em nome de Jesus. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja Deus. Lutamos contra esta natureza, Senhor. Herança adâmica. Mas é natureza da qual o Senhor já nos deu vitória. A saber, para aqueles que estão em Cristo Jesus, a saber, para aqueles que nasceu de novo, Senhor. Já somos livres, mas precisamos conhecer essa verdadeira libertação, para que possamos desfrutar dela, ó Deus, e não viver mais sobre os rudimentos passados, sobre a maneira de agir, sobre a maneira de pensar, ações, atitudes que não geram fruto para o Teu reino, Senhor. Não queremos perseverar nisso. Decidimos esta noite, meu Deus, renunciar todo e qualquer comportamento que nos faz desviar para a direita ou para a esquerda, mas queremos perseverar neste caminho do qual Isaías diz que nem o louco vai errar, passar por ele, o caminho da santificação, deixando as bagagens da velha natureza, as bagagens do velho mundo, os costumes do passado, meu Deus, para trás, e seguir os Teus passos, negando esta natureza, negando a si mesmo, Senhor, humilhando esta carne dia após dia, dizendo sim para Ti. Nisto perseveraremos, Senhor. Perseveraremos na meditação da palavra, perseveraremos, meu Deus, na oração, perseveraremos nos planos, nos projetos do qual o Senhor Deus tem nos revelado, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte. Mas se nós confiarmos em Ti, como o Senhor foi com José, e como José estava contigo, há de chegar o momento em que mais que nós esperamos que sejamos honrados, exaltados, mas a nossa maior motivação e expectativa é que o Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja conhecido, Senhor, porque há propósito para tudo isso. Nos dê forças, nos ajuda, segure nossas mãos, ocupa nossa mente, Espírito Santo, com a Tua palavra, com aquilo que nos traz esperança. Tira o pensamento da desistência, arranca mágoas, arranca ressentimentos, Senhor. Se por algum momento nós falhamos, somos os responsáveis. Por isso aqui nós estamos e Te pedimos perdão em nome de Jesus. Nos perdoa, Senhor. Limpa o nosso coração, porque o puro de coração esse verá a Ti, ó Deus. Nos ajude no momento da pressão, nos ajuda no momento em que formos tentados, Senhor, além dos nossos limites. Nos ajuda, Espírito Santo, a agirmos e perseverar em agir segundo o Teu caráter, segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus.
Fale com teu Deus nesse momento. Exalte o nome dele. Reconheça a sua fragilidade e apresenta a ele nesse momento: Senhor, essa é a minha fraqueza, ajuda-me, me dê forças. Não entendo o meu próprio agir, Porque nós não vamos cortar os feixes. sem tua graça. Não vamos abortar o projeto, não vamos pular do barco. Seguiremos até o fim, perseverando em Deus, pois melhor é o final das coisas. Não entendo o meu próprio agir, sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Então liberta de mim, Senhor. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Tua presença, Se você Senhor. estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver Tua presença, ó Deus. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. E em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Aleluia! Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Jesus! Se você estiver Precisamos aqui, de ti. eu sei, eu venço o pecado. A vitória da Então cruz. enche-me de ti, Realidade nas até nossas que vidas. não haja mais espaço. Realidade, perseverança. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa.
estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Enche-me. Então enche-me de ti. Precisamos da tua presença, até que Senhor. não haja mais espaço. Do teu Espírito. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver Livre, Senhor. a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade. Só desta forma, Senhor. E reina o Espírito sobre a carne. Aleluia. E reina Espírito Santo. o Espírito sobre a carne. Enche-nos de ti, Senhor. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Enche-me do teu Então Espírito enche-me Santo. de ti. Enche-me até com a que tua não presença. haja mais espaço. Eu preciso de ti, meu Pois Deus. quando estou em tua Para presença, perseverar. o meu viver é Força transformado. minha. Então liberta-me de mim. Eu quero ser Ele a caramandará, sua baixura, mandará, casa. baçora, ele Se caramandará. você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Eu dependo de ti, Espírito então Santo. enche-me de ti. Eu não consigo. Até que não haja mais não espaço. posso sentir. Mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Só o Senhor tem poder para Eu transformar, passo Senhor. a ser Para nos livrar. pra viver a tua vontade. É o que nós queremos, Jesus. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade. Sim, meu Deus. E reina o Espírito sobre a carne. Ele reina sobre nós. Ele reina através de nós. E reina Aleluia. o Espírito sobre a carne. Dê um aplauso a Ele. Adore a Ele. Glória a Deus. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Então, somente desta forma haverá alguma coisa boa, haverá alguma bondade em nós. Pois não se engane, sem Ele não há nada de bom no pastor Israel, não há nada de bom em você. A natureza humana, ela não é boa. Então fuja. Se a tua fraqueza ainda é ira, não discuta. Fuja. Amém, queridos? Poderíamos trabalhar mais isso até, mas vamos terminar por aqui. Você que trouxe os dízimos, ofertas, por favor, lembrando os irmãos a respeito da contribuição do nosso ar-condicionado, não é isso, pastora Naua? Persevere em semear, persevere em ofertar e primiciar. Amém? Encontro com Deus no dia 11, isto 10, 11, 9, 10 e 11, encontro e reencontro com Deus. Amém? Persevere orando pelos seus quadros e persevere, amém, na célula,
ganhando almas para Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Se você trouxe oferta, seu dízimo. Está sendo online? Online? Louvado seja Deus. Persevere. Você ainda não pode estar aqui conosco de uma forma presencial, que é a melhor parte. Persevere em participar das nossas lives, em semear nesse ministério e compartilhar para outros que possam ser abençoados através desta mensagem. Em nome de Jesus, persevere. Persevere, não desista. Tem projeto de Deus, tem plano de Deus. O processo está sendo doloroso, espinhos na caminhada. Deus vai honrar o nome dele na sua vida. E se nesse processo pessoas se levantou, acredite que essas pessoas também é plano de Deus para você ser melhor hoje do que foi ontem e amanhã melhor do que hoje. Não desista de você mesmo. Amém? Persevere na oração. E que o amor de Deus Pai e a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo, que nos dá capacidade de vencer, esteja contigo hoje e para todo sempre. Shalom, shalom. Persevere.